Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio iônico, mais especificamente sobre ácidos e bases. Roda a vinheta! Bom pessoal, então vamos lá. A gente estudou em algumas aulas para trás aí esse termo aqui, ó, esse alfa, que é o grau de equilíbrio. Se tiver envolvido uma ionização é chamado de grau de ionização. Se for numa dissociação, grau de dissociação. Se você não viu essa aula, volta aí e vai lá na aula sobre grau de equilíbrio, ok? Bom, pessoal, quando a gente tem um ácido ou uma base, né? O ácido ioniza. Por quê? Por exemplo, HCl é o ácido clorídrico. Na presença de água, essa ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro no HCl ele é rompida. E aí você tem a geração dos íons H+ e Cl-. Então você gera íons que não existiam antes. Então isso é chamado de ionização. Então os ácidos ionizam, ok? E as bases? O termo correto é dissociação. Por quê? Imagine uma base típica, o hidróxido de sódio, NaOH. Então, é um composto iônico, onde o Na tem carga positiva, o OH carga negativa, e quando a gente coloca essa espécie na presença de água, simplesmente o que acontece é uma separação do Na+ e do OH-, né? Do Na+ e do OH-. E aí o que acontece? É simplesmente uma separação de íons que já existiam. Então por isso é chamado de dissociação, separação. Então ácidos ionizam, bases dissociam, ok? Então se a gente estiver estudando o equilíbrio, né, envolvido na ionização de um ácido, aí faz sentido falar de grau de ionização. E se a gente estiver estudando o equilíbrio envolvido na dissociação de uma base, faz sentido falar grau de dissociação, que é esse alfazinho aqui. Então ele é dado pelo quê? A gente já estudou isso, mas só para relembrar, o grau de ionização ou dissociação vai ser a quantidade ionizada ou dissociada, né, dividido pela quantidade inicial, ok? E aí, vamos supor que você tem 1 mol lá de ácido clorídrico. Aí vamos supor que 0,92 mol ionizou. Então você vai pegar 0,92 dividido por 1, vai dar 0,92. Ou, se você multiplicar por 100, 0,92 multiplicado por 100 vai dar 92%. Então você pode ter o grau de ionização em porcentagem também. Isso expressa para a gente qual a porcentagem de moléculas que ionizou. No caso desse exemplo que eu acabei de dar, 92% significa que 92% de todo o ácido clorídrico, de todas as moléculas, né, de HCl que estavam presentes no meio, sofreram ionização. Beleza? Bom, por que eu estou falando disso nessa aula? Porque isso é importante para a gente classificar os ácidos e as bases quanto à força deles, ok? Então, um ácido forte é um ácido que ioniza muito. Uma base forte é uma base que dissocia muito, ok? E os ácidos e bases fracos, né, são aquelas espécies que vão ionizar ou dissociar muito pouquinho, beleza? Então aqui, olha, para os ácidos, por exemplo, quanto ao grau de ionização, existe essa classificação aqui, ó. O ácido é considerado forte quando ele ioniza, quando o grau de ionização dele é superior, né, igual ou superior a 50%. A gente tem o exemplo do ácido clorídrico, ácido sulfúrico, que tem um grau de ionização bem elevado, então são considerados ácidos fortes. E quanto mais ácido quanto mais forte um ácido, aliás, mais corrosivo ele é, mais perigoso ele é, beleza? Tá, e um ácido moderado? O grau de ionização estaria entre 5% e 50%. Que exemplo a gente tem disso? O ácido fluorídrico, que é o único ácido que corrói vidro, ele é um ácido moderado. A gente tem o ácido sulfuroso, aqui também H2SO3, e a gente tem aqueles ácidos fracos. Por exemplo, ácido sulfídrico, que é aquele ácido que fede igual capeta, né? Fede pra caramba. Então, ele é um ácido fraco, o grau de ionização é menor que 5%. E a gente tem também o HCN, que é o ácido cianídrico. É um ácido bem fraquinho, porém extremamente tóxico. Você respira e cai duro, né? Então, é um ácido extremamente tóxico.
locais que trabalham com eles, se tiver um vazamento, o povo vaza mesmo. Não é só o ácido que vaza, o povo vaza porque esse ácido é extremamente perigoso. Rapidamente ele pode levar ao óbito, beleza? Então são ácidos bem fraquinhos. Os ácidos orgânicos também possuem o grau de ionização bem baixo. Ácido acético, ácido cítrico, ácido ascórbico, todos esses ácidos orgânicos são ácidos fracos e têm o grau de ionização bem baixinho. Tranquilo, pessoal? E as bases? Bom, então as bases dissociam. Às vezes em certos exercícios é até colocado, um ácido dissociou. Beleza, a gente vai fazer o exercício, mas saiba você, um aluno do Márcio, que ácido ioniza, base dissocia. Esse é o termo correto. Então vamos lá, as bases. E uma base forte? A base é considerada forte se o grau de ionização for maior que 50%. Tem certas bases que o grau de ionização é praticamente 100%. Então, exemplos. Bases fortes são as bases dos metais alcalinos, do grupo 1 ou família 1A. Um exemplo típico é o hidróxido de sódio, que é vendido no supermercado com o nome de soda cáustica. É uma base extremamente forte, extremamente corrosiva e o grau de ionização beira os 100%. Beleza? Alguns alcalinos terrosos possuem base forte também, que a gente tem alguns exemplos, né? Hidróxido de cálcio, de bário, estrôncio, tranquilo? Então, basicamente, são os metais da família 1A e alguns metais da família 2A, ou grupo 2. E as bases fracas? A gente não classifica muito as bases como moderadas, é forte ou fraca. Bases fracas, metais de transição, por exemplo, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, são bases extremamente fracas, não tem poder nenhum de corrosão. Ela é prática porque ela é praticamente insolúvel. Pessoal, uma base para ser forte, ela tem que solubilizar. Então, se ela não solubiliza, ela não dissocia, não gera íons ou H- em solução, então é uma base fraca. A força das bases está relacionada diretamente com a sua capacidade de se solubilizar. Pelo menos na maioria dos casos é isso. Tem alguns casos que não é bem assim, como é o caso do hidróxido de amônio e da amônia, que são extremamente solúveis em água, mas mesmo assim são bases bem fraquinhas. Então, exemplos de bases fracas são as bases de metais de transição, hidróxido de ferro, hidróxido de níquel, cobre, todos aqueles metais ali no meio da tabela periódica, são os metais de transição, geram bases bem fracas. Os alcalinos terrosos, tirando esses aqui que eu falei, né? Os alcalinos terrosos, que são os da família 2A, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, de uma base bem fraca, que é o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é vendido como antiácido. Ele é vendido na farmácia com o nome de leite de magnésia. Então, tem como ele não solubiliza bem, então forma tipo um leite, né? Você tem um monte de partículas em suspensão. Então, ele é bastante utilizado como um antiácido, mas se você tomar muito de hidróxido de magnésio, você já sabe onde você vai parar, no trono, beleza? Bom, a gente tem algumas bases fracas também aqui, que é o hidróxido de amônio, que está muito presente em alguns produtos de limpeza, de cozinha, a amônia também. Então, recapitulando, ácido, grau de ionização acima de 50% é um ácido forte. De 5 a 50 é ácido moderado e abaixo de 5 para baixo é ácido fraco. Ácido forte, ácido clorídrico, sulfúrico, tem ácido nítrico, perclórico, tem uma lista grande aí. Ácido moderado, ácido fluorídrico, sulfuroso, beleza? Ácido fraco, sulfídrico, que é aquele ácido bem fedorento, ok? E o ácido cianídrico, que é mortal, extremamente mortal. E as bases? A gente tem as bases fortes, se você lembrar dos elementos da família 1A. E alguns da família 2A, tipo hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, estrôncio, beleza? Bases fracas, as bases de amônia, né? Hidróxido de amônio, amônia, as aminas também, né? Que são orgânicas, são consideradas bases fracas. Bases de metais de transição, que são aqueles metais que estão no meio da tabela periódica, e alguns alcalinos terrosos, como o hidróxido de magnésio, que é muito utilizado como um antiácido, e se você tomar muito, você já sabe onde você vai parar. E quanto à constante?
como que a gente pode avaliar a força de um ácido ou de uma base em relação à constante de acidez ou de basicidade? Então, a constante de acidez também é chamada de constante de ionização e a constante de basicidade também é chamada de constante de dissociação. O Ka, que é a constante de ionização, ou constante de ionização, pode ser Ka ou Ki, beleza? Para o ácido. Para a base, a constante de dissociação geralmente é colocado como Kb, beleza? Mas está relacionado com a dissociação da base ou com a força da base. Então é chamada de constante de dissociação da base ou constante de basicidade. Beleza, pessoal? Mas como que a gente pode relacionar isso com a força de um ácido e de uma base? Então vamos lá. Olha, aqui a gente tem um exemplo aqui do HCl. O HCl é um ácido extremamente forte, é um dos mais fortes que a gente tem. E aqui está mostrada a equação, né? O equilíbrio envolvido na ionização do HCl. Então o HCl, quando ioniza, gera H+ e Cl-. Tranquilo? Qual que é o alfa, que é o grau de ionização do HCl? 92,5%. Ou seja, é um ácido muito forte. Tranquilo? Como que a gente expressaria a constante de ionização do HCl? Então é a concentração dos produtos, então está aqui, dividido pela concentração do reagente. Beleza? A gente sabe que esse valor dessa constante, que é a constante de ionização, ou constante de acidez, né, do HCl, poderia representar por Ki também, mas o mais comum é Ka, o valor é 1 vezes 10 a 7. Olha o valor dessa constante de ionização do HCl. Isso quer dizer que a concentração aqui, ó, o numerador aqui é muito maior que o denominador. Logo, praticamente todo ele está nessa forma aqui, ó, ionizada. Isso que significa esse valor. Quanto maior o valor da constante aqui, mais forte o ácido é. Então, outro parâmetro para a gente comparar a força dos ácidos é comparar as constantes de ionização ou constantes de acidez. Quanto maior o valor, mais forte o ácido é. Agora, um exemplo de um ácido aqui, ó, ácido cianídrico, que é o tal ácido extremamente mortal, respirou, morreu. Praticamente isso, pessoal. Então, olha, o ácido cianídrico, ele dissocia, ioniza, gerando H+ e Cn-. Olha o grau de ionização dele, 0,008%, ou seja, praticamente zero. Então ele praticamente vai estar todo nessa forma não ionizado. Olha o valor da constante dele, mas antes, qual que é a expressão da constante de ionização? Constante de acidez para ele. É a concentração do H+ vezes concentração do Cn- dividido pela concentração do HCN. Olha, 4,8 vezes 10 a menos 10. É um valor extremamente pequeno. Isso aqui é aproximadamente igual a zero. Quer dizer que esse numerador aqui, olha, é muito, mais de 1 bilhão de vezes menor que o denominador. Isso significa o quê? Que a concentração dessas espécies aqui, ó, no equilíbrio é praticamente zero. Por isso que esse ácido é extremamente fraco. Então ele não vai ser um ácido corrosivo, porém ele é extremamente venenoso, ok? Então vamos lá. Então quanto maior o valor de Ka, de o ácido, mais forte é o ácido. Quanto maior o valor da constante também de dissociação da base, que é o Kb, mais forte é a base. Significa que ela dissocia muito. Tranquilo? Então vamos lá. Ah, tá. E quando a gente tiver um poliácido ou uma polibase? Bom, pessoal, aqui, olha, o HCl é um monoácido, porque só tem um hidrogênio que sai na ionização. Só um H+ que é formado na ionização desse ácido. Ele é um monoácido, ou também ele pode ser chamado de um ácido monoprótico, porque só libera um hidrogênio, um H+. O HCN, o ácido cianídrico, também é considerado um monoácido ou ácido monoprótico, ok? Assim como as bases, aquelas bases que quando dissociam geram só um OH-, tipo hidróxido de sódio, NaOH, na presença de água gera Na+,
e OH-, gera um OH-. Então é uma monobase, tranquilo? Agora aquelas bases que podem gerar mais são chamadas de polibases. Imagina o hidróxido de cálcio, CaOH2. Quando dissocia, gera Ca2+, mais 2OH-. É uma dibase, né? Gera 2OH-. Ou pode ser chamada de polibase, que são aquelas que geram maior quantidade. Tranquilo? Então a gente pode ter poliácido e polibase. Eu dei um exemplo aqui de um ácido que libera 2H+, mas poderia ser um que libera 3, por exemplo, né? Aqui, na verdade, a gente tem um diácido, mas a ideia é ácidos que liberam de 2 ou mais hidrogênios na hora da ionização, são chamados de poliácidos. Tranquilo? Então, olha, vamos imaginar um H2A, um ácido diprótico, que libera 2H+. Então, o primeiro equilíbrio de ionização está aqui, né? H2A, então libera 1H+, né? O que sobra? HA-. Aí esse HA- tem outro equilíbrio envolvido, onde ele libera o outro H+, aí forma o A2-, ok? Então, eu posso encarar a ionização desses ácidos e dessas bases, né, em etapas, tranquilo? Então, na primeira etapa eu tenho Ka1 ou K1. Na segunda eu tenho K2 ou Ka2, que é a constante de ionização. E tem os alfas também, que é o grau de ionização, tranquilo? Se eu somar as duas etapas, aqui a gente tem a primeira etapa de ionização, aqui eu tenho a segunda, eu teria a equação global, né? Onde o que é igual aqui no reagente no produto eu corto, aí eu chego nessa equação global de ionização desse diácido. O que eu quero chamar a atenção aqui? A gente observa experimentalmente que a primeira ionização é sempre maior que a segunda, que é sempre maior que a terceira e assim por diante. Esse grau de ionização aqui, olha, para o primeiro H+ que sai de um poliácido ou OH- que sai de uma polibase, é sempre maior que o segundo, que é sempre maior que o terceiro, que é sempre maior que o quarto e assim por diante. Vamos supor que o grau de ionização do primeiro H+ seja de, sei lá, 60%. Aí do segundo vai ser de 10%, e assim vai diminuindo. Estou dando um exemplo aqui por alto, vai diminuindo bastante. Então, o grau de ionização o primeiro grau de ionização é muito maior que o segundo, que é muito maior que o terceiro, e assim por diante. A primeira constante de ionização também é muito maior que a segunda, que é maior que a terceira, e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Então, o valor da constante vai caindo bastante. Beleza, mas se eu quiser saber o valor da constante aqui, ó, da equação global, basta eu multiplicar as outras constantes, né, das etapas. Então, eu quero saber a constante de ionização aqui, olha, global do meu ácido. O que eu faço? Basta multiplicar as constantes das etapas. Então, essa constante de ionização global vai ser a constante de ionização do primeiro hidrogênio vezes do segundo. Se for um ácido que tem 3 vezes o terceiro, e se for uma base, mesma coisa. A constante de basicidade da equação global vai ser a constante de basicidade da primeira etapa vezes da segunda e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Então é muito importante saber avaliar grau de ionização, constante de ionização, né? Grau de dissociação e constante de basicidade. É bom saber relacionar esses conceitos. Então, quanto maior o valor da constante, ou de acidez, por exemplo, né? Mais forte é o ácido. De basicidade ou de dissociação da base, mais forte é a base. Tranquilo? E o grau de ionização e o grau de dissociação também. Quanto maior o valor, maior é a força do ácido e maior a força da base. Se for poliácidos e polibases, sempre a primeira ionização ou dissociação vai ser maior do que a segunda, que é maior que a terceira, tranquilo? Então as constantes vão diminuindo e o grau de ionização também. E por último, se eu quiser saber a constante da equação global, basta eu multiplicar as constantes das etapas, uma pela outra. E aí eu acho o valor da constante daquela equação global, tranquilo? Bom, pessoal, é muito importante a gente entender uma teoria aqui que é de Bronsted-Lowry, normalmente é estudado quando a gente está no primeiro ano do ensino médio, mas eu preciso relembrar um tópico aqui. Não é objetivo da aula estudar teorias ácido-base, mas eu preciso relembrar uma teoria aqui, que é a de Bronsted-Lowry. Nessa teoria, o ácido seria aquela espécie que doa H+ em alguma reação, né?
e a base seria aquela substância que recebe H+, né? Como o hidrogênio só tem um elétron e no H+, ele perdeu esse elétron, muitas vezes o H+ é chamado de próton. Então, você vai ver aí escrito em alguns livros, ácido, aquela espécie que doa um próton, doa H+. E base, aquela espécie que recebe H+. A gente estuda isso lá na parte de teorias ácido-base. Mas eu preciso discutir um conceito aqui importante para a gente entender melhor o comportamento dos ácidos e das bases, a força dos ácidos e das bases, ok? Então, ácido, espécie que doa H+, base, espécie que recebe H+. Então, vou imaginar aqui, ó, a gente tem o HCl, gasoso, HCl é um gás, na presença de água, o que está acontecendo aqui, ó? Ele está doando H+ para a água, e aí ele se transforma no Cl-. A água está recebendo esse H+, está se transformando em H3 ou mais. Então o que acontece? O HCl é que está doando H+, não é isso? Então ele é o ácido. Então ele é o ácido, ou pode de forma abreviada, porque está doando H+. E a água é a base, porque está recebendo H+, beleza? E se eu olhar daqui para lá, quem daqui, ó, na reação inversa, quem que está recebendo H+? É o Cl-, né? Então o Cl- aqui, ela está funcionando como uma base. Por quê? É quem recebe o H+. E o H3O+, está doando H+, né, para o Cl. Então aqui está funcionando como um ácido. Beleza, pessoal? Então, nessa teoria, que é do Bronsted-Lowry, né, quando a gente tem uma reação assim, um processo, né, no caso desse aqui, de ionização, a gente tem alguns pares conjugados. Então aqui, olha, o HCl e o Cl- é um par conjugado. Eles se diferem apenas por um H+. H2O e H3O+, também é um par conjugado. Eles se diferem apenas pela presença, né, eles se diferem por um H+, ok? Então isso aqui é um par conjugado, né? É um par ácido-base conjugado. Esse aqui é outro par ácido-base conjugado, beleza? A gente sabe que o HCl é um ácido forte. Por quê? Ele ioniza muito, a gente viu agora há pouco. Então, um ácido forte ele tem uma grande tendência de doar H+, de ficar na forma dissociada. Então, se ele é um ácido forte, ele vai gerar uma base fraca. Por que é uma base fraca? O que seria uma base forte, segundo essa teoria? Aquela base que tem uma tendência grande de receber H+. Só que a tendência aqui, olha, é de Cl- não receber H+ para formar HCl. Por quê? Como o HCl ioniza muito, a tendência é da maior parte ficar nessa forma, né? Na forma de Cl-. Então, o que acontece? Todo ácido forte gera uma base fraca conjugada. Então, aqui a gente tem um par conjugado, né? Um par ácido-base conjugado, onde um ácido forte está gerando uma base fraca. E é sempre assim, um ácido forte gera uma base fraca. Uma base forte gera um ácido conjugado fraco. Tranquilo? Então aqui, olha, aqui nessa reação, a água está funcionando como uma base forte também. Por quê? A água tem uma alta capacidade de receber esse H+ e formar o H3O+. Senão, o grau de ionização do HCl não seria alto. Se ele ioniza muito, é porque a água tem uma alta capacidade de funcionar como uma base também nesse processo. E aí, ela recebe esse H+ transformando num H3O+. Então, é uma base forte, então vai gerar um ácido fraco. Tranquilo, pessoal? Então, esses são os pares conjugados. Ácido forte, base fraca, né? Base forte, ácido fraco. Tranquilo? Então, esse aqui é um exemplo para um ácido. Bom, pessoal, vamos ver então o exemplo de uma base. Aqui a gente tem a amônia. Nesse caso aqui, ó, a amônia tem uma alta capacidade de receber um H+ da água e se transformar em NH4+, né? A solubilidade da amônia é extremamente alta, por quê?
Quando a gente coloca a amônia na presença de água, ela pode formar ligações de hidrogênio e tal, solubiliza muito, formando o íon amônio. Então, nesse caso, a amônia que está recebendo H+, é uma base forte. Nesse caso aqui, no caso desse processo aqui, né? É uma base forte, porque tem uma alta capacidade de receber H+. E a água está doando H+ para a amônia. Então, é um ácido. Como isso ocorre substancialmente, então, ela está funcionando como um ácido forte. Então, a amônia recebe, é base. A água doa, é ácido. Então, aqui, olha, o par conjugado da amônia é o íon amônio. Então, esse aqui é um ácido. Ácido o quê? Fraco. Então, você tem uma base forte gerando um ácido fraco. Você tem um ácido forte gerando uma base fraca. Então, você tem esses pares conjugados aqui, ó. Amônia e íon amônio, água e hidróxido. Tranquilo? Olha, vejam bem o comportamento da água. Nesse primeiro equilíbrio, a água está recebendo H+. Então, ela está funcionando como uma base. No equilíbrio de baixo, a água está doando H+, então está funcionando como um ácido. Então, de acordo com essa teoria de Bronsted-Lowry, uma mesma espécie química, dependendo da reação, dependendo do equilíbrio em que essa espécie estiver envolvida, ela ora pode funcionar como ácido, ora pode funcionar como uma base. Essas espécies que têm a capacidade, como a água, de funcionar ora como ácido, ora como base, são chamadas de espécies anfipróticas, ok? Que ora pode funcionar como ácido, ora pode funcionar como base. Essas espécies também podem ser chamadas de espécies anfóteras. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é importante para a gente também entender que quando a gente tem um ácido forte, vai gerar uma base conjugada fraca. Tranquilo? Uma base forte gera um ácido conjugado fraco. Isso é um conceito importante para a gente entender melhor o comportamento dos ácidos nos sistemas, nos equilíbrios. Nessa teoria, o que seria um ácido forte? É um ácido que tem uma alta capacidade de doar H+. E o que seria uma base forte? Seria aquela espécie que tem uma alta capacidade de receber íons H+. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe sua dúvida nos comentários, dê um like, que é muito importante para o canal. Se você não é inscrito, eu te peço, se inscreva no canal, ok? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!